Meta titles são o primeiro ponto de contato entre os usuários e as páginas do seu site. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então vamos começar falando sobre o que são meta titles. Elas são elementos HTML definidos pela tag title. Elas definem os títulos das páginas e quando você pensa em páginas da web como documentos individuais, você tem que cada página tem idealmente um título, ou seja, um elemento HTML title. E esses elementos definem o título da página para os usuários e para os mecanismos de busca. Nós temos dois principais locais onde o nosso título vai ser exibido. O primeiro é na tab ou na aba do navegador. Então aqui, por exemplo, temos duas abas. Uma do Google Drive, título, pessoal Google Drive. A segunda, uma página da web real, um post no meu site, inclusive, onde o título é Meta Title, o que é, e assim por diante. E aqui, um segundo exemplo de outra localização muito comum é nas páginas de resultado de busca, ou seja, no Google. Então aqui um breve exemplo, fiz uma pesquisa, melhor lugar para viajar. Temos ali a lista de resultados orgânicos e o título é justamente esse elemento que vem destacado em azul. Então aqui, viagens, 25 dos melhores destinos neste ano de 2025. Cometeram um erro de português. E como você escreve uma boa title, né? Uma boa title tag. Você vai preferir que ela tenha entre 50 e 60 caracteres. Isso não é algo fixo, mas é uma recomendação de boas práticas, porque o tamanho de uma title vai ser definido em pixels, não em quantidade de caracteres. Mas, como é difícil você medir isso, o mercado tem esse padrão estimado, 50 a 60 caracteres, e o seu título ele precisa ser muito contextualizador, ou seja, ele precisa refletir com fidelidade o conteúdo da página da web. Aqui um exemplo do que acontece quando nós temos um título muito longo. Ele acaba sendo cortado. Então aqui é um exemplo que eu trouxe do Google, do site da Secretaria da Fazenda. Título muito longo, ele é cortado e o Google coloca essas reticências. Então isso acaba sendo negativo, porque uma vez que você define um título, você quer passar um contexto para o usuário, quando ele é cortado, o usuário acaba perdendo uma parte dele, o que prejudica a experiência de navegação. Falando um pouco sobre os erros comuns ao escrever títulos, o primeiro deles é fazer um título genérico demais. Um título genérico não passa nenhuma informação relevante para o usuário. Então ele vai bater ali, vai achar desinteressante e vai clicar na outra página. Outro erro comum, não incluir palavras-chave no seu título. Isso é importante, tanto os robôs de busca vão entender melhor sobre o que sua página se trata, e os usuários vão ter mais chances de clicar ali na sua página, né, listada no Google, porque vão identificar o tema de prontidão. Terceiro erro comum que muita gente comete é colocar, por exemplo, só o nome da empresa, ou seu nome de verdade, né, como pessoa no título, que acaba não dizendo muita coisa para o usuário. Então aqui eu trouxe alguns exemplos. Em vermelho, exemplo do que não fazer. Em verde, exemplo do que fazer. Primeira coisa do que não fazer, considerando aqui um cenário de página que lista tênis, temos o título tênis de corrida. Ele é genérico e pouco atrativo. Tênis de corrida, mas qual modelo? De qual marca? Tamanho? Já um exemplo do que fazer, tênis de corrida masculino ASICS Gel Kayano. Ele é mais eficiente porque é específico e indica uma marca. Indica material, indica o sexo a que se destina. Então ele é mais específico, mais chances de atrair os usuários. E também acaba informando melhor ao Google sobre o que a página se trata. Segundo exemplo, o que não fazer, serviços de contabilidade. Muito amplo, serviço de contabilidade engloba uma série de coisas. Então não tem como a gente saber, só olhando para esse título, o que a página vai nos entregar. Como tornar esse título melhor? Contabilidade para PMEs, ou seja, pequenas e médias empresas. Reduza impostos e otimize custos. Aqui, esse título deixa claro o que o usuário vai encontrar quando entrar naquela página. Então, as chances de
um usuário ler esse título, se ele estiver interessado nesse tema, ele clicar ali, vão ser muito altas. Então, basicamente isso é a Title Tag, a tag que dá títulos às suas páginas, às páginas do seu site. E na descrição do vídeo eu deixei um link para uma página do meu site, que é um termo de glossário, onde eu entro um pouquinho mais a fundo na meta title. Então, se você tiver interesse, dê uma olhada lá, é uma boa leitura complementar. E se você gostou do vídeo, se você gosta desse tema de tecnologia, desenvolvimento web e SEO, acompanhe os outros vídeos no canal, inscreva-se e deixe seu like, que aqui eu trago muitos conteúdos como esse. Até a próxima!